Paz do Senhor Jesus, e esse é o terceiro mergulho aqui da campanha do canal. O Senhor, colocou em meu coração para falar a respeito de Salomão, que ele tinha um cargo, sabe? Ele tinha algo para cumprir na terra, ele tinha um propósito. E eu e você também temos, só que tem pessoas que cumprem o propósito dela de qualquer jeito, assim como Sansão, Mas Salomão, ele decidiu cumprir o propósito dele como um rei, do jeito de Deus. E ele pediu a Deus sabedoria. E é o que eu e você precisamos, amém? Então esse terceiro mergulho é pra gente ir na nossa área profissional. Então, eu anotei aqui. Na nossa área profissional, cursos, faculdade, aquilo que é o nosso propósito na Terra como pessoa, como profissional, como um empresário, como empresária, como um funcionário, como funcionária. Não sei qual o seu cargo, não sei no que você trabalha, não sei se você está desempregado ou desempregada, não sei qual a sua profissão, amém, não sei qual curso você vai fazer, não sei a sua idade, se você é uma criança, um adolescente ou um adulto, mas saiba que, seja lá qual for a sua idade, o seu grau profissional, o seu grau de escolaridade, por exemplo, você nunca estudou, talvez você não saiba nem ler, porque nós temos vários tipos de pessoas, mas não é o seu grau profissional, o seu grau de ensino que vai definir quem você é. E sim, a sua vida com Deus, amém? E esse terceiro mergulho é sobre essa área. Talvez você nunca tenha estudado, mas você sabe tratar todo mundo bem, você sabe quem é Deus, amém? Tem muitas pessoas aqui no Nordeste que nunca tiveram a oportunidade, assim, no sentido de procura. Tem pessoas que realmente nunca tiveram a oportunidade de estudar. Não sabe ler porque não teve oportunidade. Talvez porque teve que cuidar da família, teve que cuidar de coisas, do lar ou do campo. Cada história tem um contexto, Não podemos julgar ninguém, não podemos julgar o presente de ninguém, nem o passado, muito menos o futuro. Então, tudo está nas mãos de Deus. Então, seja qual for o seu grau de escolaridade ou profissional, saiba que você vai precisar de sabedoria. Se você não tiver grau de escolaridade ou profissional nenhum, não se preocupe, isso não vai fazer você pior que ninguém ou melhor que ninguém. Mas peça a Deus sabedoria, amém? Porque a sabedoria, ela edifica o muro, mas ela também mantém o muro de pé, em nome de Jesus. E vamos orar, vamos ler a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que está escrito no livro, primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 5, que está escrito assim: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe: Deus, pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono. Como se vê neste dia, agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. O teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pedisse isso e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, bem prolongarei os teus dias. E acordou Salomão e percebeu que era um sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou o holocausto, preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os servos. Talvez aqui nesse mergulho você tenha parado de sonhar, mas não pare, porque tem sonhos que vêm da parte de Deus. E Salomão aqui foi um sonho, uma visão, uma revelação através de um sonho. E talvez o seu sonho seja realmente aquilo que Deus quer para você, em nome de Jesus.
Quando eu iniciei essa campanha aqui, foi muito levante, sabe? Eu não queria gravar essa campanha. Mas Deus, ele tocou muito forte no meu coração. Ele falou, tem pessoas que precisam. Assim como um dia você precisou dessa campanha, também tem pessoas que precisam. Então, tem pessoas que precisam daquilo que você tem da parte de Deus. Você pode pensar que as pessoas não precisam de Deus em você, mas elas precisam. Muitas vezes elas não confessam, mas precisam, sabe? Então, esse mergulho aqui é sobre todas as áreas da sua vida. Então, a partir de hoje, peça a direção a Deus, da sua vida profissional, dos cursos, da faculdade, de tudo aquilo que te envolve, de tudo aquilo que envolve seu meio profissional. Porque ele era rei aqui. Era uma responsabilidade muito grande. Ele não sabia como reinar do jeito que agradava a Deus. Então ele foi o quê? Ele pediu a Deus, Senhor, me dá entendimento. Como é que eu vou reinar esse povo? É um povo tão grande, eu não sei como reinar. Ele poderia muito bem ser um rei qualquer. Já que eu estou reinando, eu tenho um cargo super alto, eu vou fazer tudo do meu jeito. Mas simplesmente ele disse, não, eu não sei como fazer. Me ajuda porque o povo é teu, o reinado é teu, quem vai fazer é o Senhor. Então a partir de hoje nós somos de Jesus, amém? A nossa identidade é filhos de Deus, e como filhos de Deus precisamos trabalhar para Deus e precisamos fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. Assim como aquele filho pródigo, ele simplesmente pediu tudo que tinha e foi gastar, mas só que teve uma grande fome onde ele estava e ele teve que voltar para o início. E talvez você tenha uma vida profissional, acadêmica, não sei, um ministério, algo que você fez totalmente errado do plano de Deus, e a partir de hoje você vai ter que voltar do jeito certo. A partir de hoje você vai ter que recomeçar como aquele filho pródigo. Ele gastou tudo. E talvez você tenha gastado todos os seus dons em uma vida profissional errada, em um curso errado, não? Em alguma área errada, na empresa errada, como trabalhador, na empresa errada como dono, né? Talvez você tenha aberto um negócio que não totalmente fora da direção de Deus. E talvez esse negócio esteja até falindo. Por quê? Porque você não pediu direção a Deus. Aqui Salomão, ele pediu, ele começou o reinado, ele falou, né? Ele pensou, eu não tenho sabedoria. Como é que eu vou reinar sem entendimento? Como que eu vou conduzir o povo de Deus sem uma direção total de Deus? Então você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você vai ter que perguntar a Deus o curso, a faculdade, você vai ter que perguntar a Deus a sua vida profissional, porque vários profetas na Bíblia, como Eliseu, como Jeremias, tinham um cargo totalmente diferente daquilo que eles esperavam, né? Então talvez o seu pai e sua mãe tenham um plano para você. Como está escrito em Isaías 55, Deus ele tem totalmente outro plano diferente. Talvez seu pai e sua mãe queira que você seja médico, e Deus ele não quer que você seja só um médico. Deus ele quer que você seja um médico segundo o coração dele, que você pregue no seu trabalho, que você seja um médico que cure pessoas por dentro, sabe? Um médico por dentro, por exemplo, como um pastor, um missionário, um pregador, é um médico. Ele leva pessoas até Deus, e Deus ele faz o milagre completo, a cura completa. Talvez também você queira ser alguma coisa que todo mundo quer que você seja, mas aquilo não age no seu coração, Deus não confirma no seu coração. Salomão, por exemplo, aqui, ó, o cargo dele como a família, né, real tinha que ser rei, o cargo dele era ser rei, só que ele falou, eu sei que eu tenho um cargo, eu sei que eu tenho uma responsabilidade, mas eu não quero cumprir de qualquer jeito, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Então, a partir de hoje, peça a Deus sabedoria para você não agir de qualquer jeito, sabe? Para você não fazer qualquer curso, para você não fazer qualquer faculdade, para você não ter uma vida profissional de qualquer jeito e depois lá na frente você se frustrar. Talvez as coisas estejam paradas nessa área profissional na sua vida porque você não pediu direção a Deus, e Deus ele trava tudo, tá? Deus ele não deixa você andar, assim como foi na vida de Jonas. O chamado dele era para ser um profeta, ele não queria ser um profeta, ele simplesmente foi para Tarsis, do jeito dele. E Deus está falando que ele não quer que você faça nada do seu jeito, ele quer do jeito dele. Salomão poderia ter feito aqui, ó, do jeito dele, poderia ter reinado sem sabedoria. E aquelas duas mulheres, né, vocês sabem a história que duas mães foram até ele com uma criança e as duas diziam que era a mãe dele. E ele precisou usar sabedoria. E você vai precisar usar sabedoria, você vai precisar usar a direção de Deus. Você vai precisar de Deus. Todo mundo precisa de Deus, só você que não precisa. Só você que pensa que não precisa, todo mundo precisa. Eu preciso, você precisa, todos. A nação brasileira precisa, todo mundo precisa. Por quê? Porque Deus ele é o nosso Criador. Se você quiser precisar de Deus, você vai precisar. E se você não querer precisar de Deus, você vai precisar do mesmo jeito. A gente depende de Deus. É Ele que manda o sol, é Ele que manda a chuva, é Ele que manda tudo. Então, mesmo que você seja soberbo e você não queira mergulhar nesse terceiro mergulho aqui, você vai ter que mergulhar. Por quê? Porque sem a sabedoria de Deus, você não vai conseguir seguir em frente. Já pensou se Salomão não tivesse sabedoria e ele desse aquela criança para a mãe que não era a mãe dele de verdade? Aquela criança iria ser criada num contexto totalmente diferente. Aquela mãe ia ser uma mãe frustrada.
ela não iria conseguir, talvez, né, viver uma vida em sociedade, uma vida boa. Ela ia ser uma mulher cheia de traumas, cheia de frustrações. E aquela mãe que matou a criança sem querer, talvez, né, porque ela deitou em cima da criança, a história que fala, vou ler aqui no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela nesta casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Ela se deitou sobre ele, talvez seja sem querer, talvez ela não fez porque ela quis. E levantou-se à meia-noite, tinha o meu filho do meu lado. Enquanto dormia, tua serva deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou sobre o seu seio. Então a criança morreu. A verdadeira mãe só conseguiu ser descoberta porque pela sabedoria de Deus. E tem coisas na sua vida que só vai conseguir ter solução com a sabedoria de Deus. Amém? Talvez essa empresa não tenha andado pra frente porque você tenha feito tudo errado. Tem pessoas que compram um produto por R$40, quer vender por 400 e ainda quer carregar o nome de empresário. Não, você não é empresário, você é um ladrão. Você precisa colocar preços justos no seu produto. Você não pode sair roubando todo mundo assim desse jeito. Isso não é de Deus. Você precisa de sabedoria. Fala assim: eu me dá sabedoria para comprar um preço justo e passar um preço justo para o comprador e para minha empresa prosperar. Você precisa fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. Você não pode ser um funcionário que você faz o seu trabalho relaxadamente e quando chega no dia do pagamento você ainda reclamar, dizendo que recebeu errado. Não, você não recebeu errado, você trabalha errado, você tem que receber errado mesmo. Se você está numa empresa que você não gosta e que você não se sente bem, peça demissão, mas não trabalhe de forma errada. Não fique num lugar que não te cabe. Não fique numa empresa só porque você precisa do salário. Você precisa do salário, mas você também precisa do trabalho. Tem pessoas que querem um emprego, mas não querem um trabalho. Não querem trabalhar, só quer receber o salário. Mas se você quer receber salário, você também vai precisar trabalhar. Você tem que ter um emprego, você tem que ter o trabalho também. Você não pode agir da sua forma. E na faculdade também, na escola, né? Se você estuda, você tem que cumprir todas as tarefas. Chegue na sala de aula, respeite os professores. Chegue na faculdade. Seja você mesmo, se você for crente, né? Não use máscaras. E se você tá na faculdade, seja honesto. Não fique copiando trabalhos da internet, pesquise, estude, porque lá na frente você vai precisar do conteúdo. Você tem que fazer a faculdade, mas você tem que estudar aquele conteúdo. O seu conteúdo. Você não pode pegar trabalhos prontos na internet, porque você não vai saber o que está ali. Aí você pega o trabalho pronto na internet, ok, passa naquela matéria, não pega DP, mas você não aprendeu o conteúdo, você não teve aquele conhecimento. Lá na frente, quando você estiver na vida profissional, você vai precisar daquele conteúdo e você não vai ter. Por quê? Você não vai saber o que fazer, porque você não estudou, você só apenas pegou o trabalho pronto na internet e lançou lá. Aí o seu professor da faculdade, ele vai entender que você fez, mas Deus entende que você não fez. Então, a partir de hoje, faça as coisas certas. Trabalhe de forma certa, estude de forma certa, faça a faculdade de forma certa. Esse mergulho aqui é para você fazer tudo que envolve a sua área profissional certo. Ah, mas eu não sou chamado para trabalhar para ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Então, trabalhe para você mesmo do jeito certo. Sirva bem você e sirva bem as pessoas, sabe? Deus é um Deus justo, ele é um Deus de sabedoria. Essa história aqui, Salomão, ele não poderia resolver com o seu reinado, com o seu próprio entendimento, porque era uma história que envolvia o espiritual, e o espiritual só Deus viu que estava oculto. Só Deus viu quem era a verdadeira mãe dessa criança, sabe? A criança que estava viva. Talvez por um descuido, a outra, né, deitou em cima, a mãe descuidou, porque a gente não pode culpar, né, falar que foi, a gente não sabe, a gente não estava lá. Mas a gente sabe que uma estava mentindo. As coisas são descobertas do jeito de Deus, com sabedoria. E graças a Deus ele tinha aquilo que Deus ele deu a direção a ele para pedir. Porque você acha que Salomão ia pedir sabedoria sem direção de Deus? Claro que não. Aquele pedido dele já foi Deus dando direção no sonho, numa visão. Então, a partir de hoje, peça a Deus sabedoria. Fala assim: me dá sabedoria para minha vida profissional, acadêmica, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Para o seu ministério também. Porque o ministério, quando você trabalha para Deus, você precisa ter conhecimento, você precisa ter sabedoria de Deus para agir, para ensinar, em nome de Jesus. Peça a Deus que te dê estratégia. E eu vou ler aqui o último versículo do capítulo 3, que fala assim: todo Israel ouviu o juízo que havia dado ao rei e respeitou o rei, porquanto viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Ele era rei, mas precisava de sabedoria para fazer justiça.
Então, nessa área profissional, você é um grande profissional, as pessoas te admiram, mas você vai precisar de sabedoria para fazer do jeito certo, do jeito de Deus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E nesse terceiro mergulho, mergulhe de verdade, sabe? Faça as coisas de Deus, do jeito de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, vai prosperar a sua área profissional, os seus estudos, a sua mente. Ore pela sua mente, coloque a mão na sua cabeça. Quando você for orar, apresenta a sua mente. Apresente o seu cérebro, apresente toda a área da sua vida. Senhor, me dá sabedoria, blinda a minha mente, blinda o meu ouvido, aquilo que eu vou escutar, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou ver, aquilo que vai entrar na minha mente, blinda os meus sentimentos, o meu coração, blinda tudo aquilo que vai entrar, tudo aquilo que vai sair. Me dá sabedoria, me ajuda a fazer o certo, do jeito certo, porque tem pessoas que querem fazer as coisas certas do jeito errado. Por um tempo possa ser até que dê certo, né? Mas do jeito tá errado. Aí lá na frente vai dar errado tudo. É uma bola de neve. A bola de neve sempre começa pequenininha. Daqui a pouco vai crescendo, daqui a pouco cai tudo. Então a partir de hoje, não faça bola de neve. Faça igual o rei Salomão aqui, ó. Primeiro livro dos reis, no capítulo 3. A mesma coisa que Salomão pediu a Deus, peça também, em nome de Jesus. Fala, Senhor, que você vai agradar o coração de Deus se você pedir sabedoria e entendimento para fazer as coisas certas, amém? Deus, ele vai te atender. Então, peça a Deus e receba a sabedoria de Deus, que Deus te abençoe. Faça tudo certo do jeito de Deus, amém? Ele vai te prosperar. E prosperidade é fazer certo também, sabe? Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é em todas as áreas. E só tem prosperidade quem faz certo. Deus te abençoe. Ninguém nunca te ensinou isso, né? Mas Jesus está te ensinando hoje. Faça o certo. Receba a sabedoria em nome de Jesus. Você não trabalha, você não tem empresa, mas você tem casa de aluguel. Você tem carro de aluguel. Muitas vezes você faz maracutaia, você não paga imposto. Você tem uma empresa, mas você vive de fachada. Você não é um empresário de verdade, você não paga imposto. Então você vai ter que aprender a fazer o certo do jeito certo. Peça a Deus sabedoria. Você tem casa de aluguel, arrume a casa para os inquilinos, quando for morar, receber algo bom, pagar um preço justo do aluguel, mas receber uma casa, ter uma casa que esteja arrumada, que esteja tranquila, para quando o inquilino chegar, ele não se frustrar sabendo que pagou um preço de um aluguel, sendo que você tem uma casa toda detonada, toda destruída. E se você tem coisas de aluguel, carro, não sei, moto, alguma coisa que você aluga, arrume para você alugar do jeito certo. Tem pessoas que vendem carro, né? Empresário, vendem coisas e vendem coisas adulteradas. Deus não quer isso para você. Seja um empresário justo, seja um funcionário justo, amém? Se você também tiver loja, venda com preço justo. Compre com preço justo, amém? Pegue de fornecedores que cumprem as leis, de fornecedores que fazem as coisas certas. Tem fornecedor que pega um produto por um preço, muitas vezes é roubado, adulterado, e você sabe que é roubado, você sabe que é adulterado, e você continua no erro. Aí você vai para a igreja e ainda pede para Deus te abençoar, sendo que você está fazendo coisa errada. Então a partir de hoje, conserte esses altares em nome de Jesus, peça a Deus sabedoria. Salomão poderia muito bem ter reinado do jeito dele, mas ele preferiu pedir sabedoria a Deus e entendimento. E muitas vezes você está fazendo isso aí, porque você não tem sabedoria e você não tem entendimento. Você pode até ter aceitado Jesus, mas você não aceita conserto, você não aceita mudança. E é por isso que as coisas não andam para frente e nunca vão andar. Ah, mas ninguém descobriu ainda. Deus, ele sabe, ele está falando para você através desse vídeo. Se conserte o que está errado. Venda, pague quem você deve. Faça as coisas certas, se esforce em nome de Jesus e tudo vai andar para frente na sua vida, amém? Receba sabedoria. Para você que é patrão funcionário, tem cerca de 3 meses que você consegue, pela lei, né? Ver se você consegue ficar com a pessoa ou não. Então, a partir de hoje, se você for um empresário, faça um jejum durante esses 3 meses. Pergunta se esse funcionário ou esses funcionários é de Deus aí na sua empresa, se vai contribuir para o bem e para o crescimento. E você, se você for funcionário, nesses 3 meses, ore antes, né, de entrar na empresa. E quando você entrar, ore antes, fale, Senhor, é aqui mesmo que o Senhor me quer. Se for aqui, me usa aqui, me prospera aqui, me faz abençoar essa empresa, me faz ser a melhor funcionária, o melhor funcionário. Não é pecado você ser o melhor. Pecado é você ser o pior. Claro que nem sempre a gente vai entrar em destaque em todas as profissões. Nós não somos melhor que todo mundo, isso não existe. Mas dê o seu melhor. E dar o seu melhor não é se matar. Porque tem pessoas que pensam que dar o melhor é se matar na empresa, é trabalhar até morrer. E não. Você pode começar na empresa, mas você pode mudar de cargo. Caso você não consiga mudar, se for pra você mudar de profissão, mudar de emprego, não tem problema. Só faça o que é certo. Dê o seu melhor, faça um jejum durante esses 3 meses. Dê o seu melhor, fale, Senhor, me ajuda a dar o meu melhor. Não me matar e não se esgotar, mas dê o meu melhor.
E nesses 3 meses, Deus ele vai falando com você, falando assim, olha, faça mais isso, faça menos isso. Porque eu já passei por isso, Deus já me deu muita direção do que fazer. Então, a partir de hoje, no seu ministério também, quando você começa um ministério novo, levante uma campanha de oração, sabe? Fala, Senhor, me ajude a servir da melhor forma nesse ministério. Me ajude a dar o meu melhor. Claro que você não vai se matar, você não vai fazer o que é pra Deus fazer, mas você vai dar o seu melhor e Deus vai receber, amém? Em nome de Jesus. Sempre faça o seu melhor. Claro que nos primeiros meses você vai precisar ter um desempenho maior, porque você vai precisar pedir a Deus estratégia nesse novo começo. E Deus, ele é o Deus de começos. Sempre esteja se reconstruindo como Neemias, né? Eu levantei uma campanha de 52 dias para uma determinada situação e eu vi a mão de Deus naquela situação. E talvez você não esteja vendo a mão de Deus porque você não está orando. Ore a partir de hoje em nome de Jesus. E Deus vai te prosperar e vai te abençoar em nome de Jesus. E a prosperidade é ter Deus. A maior prosperidade que existe na terra é ter aquele que prospera, é ter Deus. Que Deus te abençoe. Para você que tem a sua empresa, a sua escrivania, limpe o seu escritório, faça uma faxina, sabe? Tem pessoas que têm anos na empresa, anos dono de empresa e não limpa. Se você é funcionário, limpa esse computador, passa um pano, passa um álcool, limpa esse banheiro, limpa essas coisas que você usa para trabalhar, que você usa como patrão, que você usa como funcionário. Se você trabalha em casa, limpa o seu escritório, limpa o ambiente que você trabalha. O ambiente que você trabalha, ele precisa estar organizado, precisa estar limpo. Joga esses papéis que faz anos, ó, que tá aí. Dá pra ter em PDF, dá pra ter no Excel, dá pra ter nas plataformas. Tem coisas que você fica guardando, que fica acumulando, fica gerando pó. Já não presta mais faz anos. Então, a partir de hoje, faça a limpeza, amém? Faça uma limpeza na sua vida profissional. Fala, Senhor, o que tem que tirar, o que tem que colocar. Tira aquilo que tá velho e deixe Deus colocar coisas novas em nome de Jesus. A partir de hoje, faça uma limpeza completa na sua vida profissional, faça uma faxina, tira essas teias de aranha que fica nesse teu escritório que tá há anos e tu deixar aí o escritório. E como é que tu quer que Deus entre com novidades se tu não limpa as coisas velhas? A partir de hoje, tem gente que trabalha, bota a comida em cima da mesa de trabalho, sabe? Tem um computador, coloca a comida em cima do computador, pede comida. Tem gente que trabalha em banco, aí coloca lá aquele monte de papel, um em cima do outro. Tem papel ali que você não usa mais faz tempo, jogue fora. Limpa o seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, se organize em nome de Jesus, se organize nesses estudos. Organize o trabalho, aquele trabalho que você já terminou, que você não usa mais, jogue fora. Jogue fora esses papéis que tu não usa mais. Limpa essa empresa, limpa esses funcionários, organize esses funcionários que você vê que não está produzindo, que só traz fofoca para tua empresa, que não faz bem, tu sabe que esse funcionário não presta, tu sabe que esse funcionário não muda, tu sabe que ele só tá aí pra cumprir horário, que ele não trabalha de forma certa. Manda ele embora. Se tu tá vendo que o funcionário não tá trazendo bem pra você, nem pra empresa, se tu tá trazendo mal, manda embora, não fica com aquilo que Deus já mandou você tirar. E se você é um funcionário, você tá vendo que o seu patrão, ele não faz o que Deus ordena, não faz o que Deus ele manda, que é ter sabedoria, agir com sabedoria, peça a Deus sabedoria e estratégia. Se não for pra você ficar aí, saia. Não fique num lugar onde você não tá se sentindo bem. Às vezes você tá se matando psicologicamente, se matando fisicamente, numa coisa que não é pra tu tá mais. Saia daí em nome de Jesus. Peça sabedoria a Deus a partir de hoje. Claro que você não vai largar o emprego, você não vai demitir funcionário assim, né? De um jeito, de um dia pro outro, não. Peça a Deus sabedoria, estratégia, tirar tudo aquilo que tá sujo. Às vezes a sujeira ela não é só física, ela é espiritual. Você não sabe o que essa pessoa é, o que a pessoa era. Você não sabe o que a pessoa vai fazer, você não sabe como a pessoa vai se comportar. Então a partir de hoje, ore, faça esse jejum. Sempre esteja em jejum, porque não tem como você ver uma coisa espiritual fazendo só o físico. Não tem como você ver o espiritual andando na carne. Você só consegue ver aquilo que está no espiritual, você jejuando para que Deus te mostre as coisas espirituais, como está escrito no livro de Daniel. Que Daniel, ele orava a Deus, e você vai ter que orar para Deus te mostrar. Tem coisas que não vai dar para você ver com seu olho assim, ó, carnal, não. Você vai ter que abrir os olhos espirituais, como orando e jejuando. A partir de hoje, peça a Deus direção. Fala, Senhor, me guia, me dá direção. Vou ver se eu consigo colocar aqui, ó, na descrição do vídeo, 2 hinos. Que é o hino 141 da harpa, que fala, guia-me sempre, meu Senhor. E o hino da Eliane Oliveira, que é sobre direção, amém? Deus te abençoe. E sobre empresa, se você trabalha, não fique esbanjando os produtos de limpeza, os produtos de trabalho, com qualquer coisa, sabe? Cuide bem, zele bem do seu trabalho. Cuide bem da empresa que você tem. Se você é funcionário, se você limpa, não jogue os produtos no chão como se fosse água esbanjando. Use de forma sábia, peça de sabedoria. E se você é patrão, se o seu funcionário
trabalhou sempre pra você de uma forma honesta, de uma forma boa, de uma forma mais correta. E só porque se um dia ele se atrasou e você descontou, não desconte, tenha sabedoria. Claro que tem funcionários que chegam sempre atrasados, fazem um monte de coisa de errado. Esse sim você tem que corrigir. Mas se for um funcionário bom, que faz o certo, e uma vez ele errar, não age de forma errada, tenha sabedoria de Deus. E você que mora de aluguel, a partir de hoje, a casa não é sua, não quebre a casa, não quebre as coisas que tem na casa. Cuide bem, zele bem. Ah, mas a casa não é minha. Sim, o apartamento não é seu, mas tem dono. Deus, ele cobra de pessoas, Deus, ele tem balanças retas, balanças justas. A partir de hoje, faça o certo, aja de maneira certa. Esse mergulho aqui é na área profissional, em toda a área que remete ao profissional. Então, a partir de hoje, aprenda a lidar com o certo. Naamã, ele era comandante do exército, mas ele estava leproso. Talvez você tenha um cargo, tenha uma empresa que todo mundo vê que você é destacado na sua função. Todo mundo vê que você é destacado naquilo que você faz, mas por dentro você está leprosa, você está leproso. Mas a partir de hoje, essa lepra vai sair em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Receba a sabedoria de Deus.